A paz de Deus, nosso Salvador Jesus Cristo a todos. Vamos continuar o estudo da Palavra de Deus em Gênesis, capítulo 40. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do seu bom espírito. José na prisão interpreta dois sonhos. E aconteceu depois dessas coisas que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito. E indignou-se Faraó muito contra os seus dois eunucos, contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor. E entregou-os à prisão, na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José, para que os servisse e estivessem muitos dias na prisão. E ambos sonharam um sonho, cada um seu sonho, na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã, e olhou para ele, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com ele estavam no cárcere, na casa de seu senhor, dizendo: Por que estão hoje tristes os vossos semblantes? Então nós vimos aqui que José era o responsável do cárcere, né? O carcereiro mordeu essa confiança para ele e colocou ele na função de ajudar esses dois prisioneiros, né? O padeiro Mor e o copeiro Mor, que pecaram contra o rei do Egito e acabaram no cárcere. E nada é por acaso na vida, né? José teve que ir para a prisão. Às vezes você não está entendendo por que você está numa situação ruim. Você não consegue entender. Porque o nosso Senhor, ele conhece todas as coisas. Ele sabia que o copeiro Mor e que o padeiro Mor iriam ser presos. E que nesse momento José teria que estar lá, para que ele pudesse interpretar o sonho deles, para poder chegar até Faraó. Então Deus cria caminhos na nossa vida que às vezes nós não entendemos, nós não sabemos o porquê que nós estamos ali. José era honesto, era sincero. Ele podia muito bem se perguntar assim: Senhor, eu sou honesto, eu não fiz nada com aquela mulher do Potifar, eu vim parar aqui nessa prisão. Então não fiquem pensando por que, que você está passando por isso. Não fiquem perdendo, gastando energia com isso. Às vezes vocês ficam perdendo noites de sono, pensando por que, que eu estou nessa situação, eu não mereço passar por isso. Você realmente não merece passar por isso. Você não fez nada para passar por isso. Deus te colocou nessa situação, porque nessa situação que você está, Deus vai colocar pessoas na vida de você que vão te colocar num lugar muito melhor. Você não está entendendo a situação que você está, mas você está exatamente onde Deus quer que você esteja. O importante é que você esteja sincero diante da presença de Deus. Confie na sua palavra, coloque ela em prática e não fique questionando por que, que eu estou aqui, por que, que eu estou passando por isso. Deus está te fortalecendo e Deus está te colocando no lugar certo na hora certa para que no momento certo Ele te exalte. Então apenas espere, confia no Senhor e espere. Faça o seu melhor. Aqui José, ele servia aqueles dois prisioneiros e como passaram muito tempo na prisão, ele conhecia quando eles estavam felizes, quando estavam tristes, preocupados. E ele chegou um certo dia para servi-los e ele viu que o rosto deles estava diferente, que eles estavam preocupados. E ele se sensibilizou e perguntou. Ele podia muito bem. Ah, eles são prisioneiros. Não me interessa o que eles estão passando, o que eles estão sentindo. Se ele tivesse sido assim, ele não saberia que eles tinham sonhado, ele não teria interpretado o sonho deles e não seria governador do Egito. Então, quando você vê uma pessoa que está triste, quando você vê uma pessoa que você percebe que algo está incomodando ela, pergunte: tá tudo bem? Eu posso te ajudar? Tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Por que você está triste, está preocupado? Se interessem pela dor do seu próximo. Se interessem. Às vezes a gente pensa assim: nossa, já tem tanto problema, eu não vou perguntar o problema dos outros, não. Pergunte, porque talvez esse problema do teu irmão, esse problema da pessoa que está do seu lado, pode mudar a sua vida. Foi o que aconteceu com José. Ele se sensibilizou, ele perguntou: por que vocês estão preocupados? Por que vocês estão assim? E a partir daí, dessa pergunta, isso é caridade, gente. O maior dom que existe é a caridade. Está escrito na palavra.
A caridade ou o amor, depende da interpretação da palavra, né? Da versão da leitura da Bíblia que você está lendo. Mas o amor, a caridade, é a mesma coisa. É quando você se sensibiliza, é quando você se sente no lugar do teu próximo. Se você está triste, não é bom quando a pessoa vem te dar uma palavra de conforto ou te dar uma solução para o seu problema? Se isso é bom para nós, façamos para o nosso próximo também. José tinha esse dom da caridade, da sensibilidade de se preocupar com o que o outro está pensando. E através desse sentimento, dessa pergunta que ele fez, Deus mudou a história de José. E Deus pode mudar a sua também. Sejamos como José. Tenham a caridade e o amor no coração de vocês. Se vê algum irmão, alguém da tua família, alguém no seu serviço, na tua escola, na tua faculdade, passando por um problema, e se você se sensibilize e tente ajudar, pergunte: posso te ajudar? Você está bem? Você não é assim? Está acontecendo alguma coisa? E coloque palavras boas. Saia palavras boas da sua boca. Profetize coisas boas na vida do teu irmão, da tua irmã, do seu próximo. E vocês vão ver como isso vai transformar a vida de vocês e de quem você está ouvindo, dando atenção e tentando solucionar o problema. Deus será na vida de vocês. Vamos continuar a leitura? Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhe disseram: temos sonhado um sonho e ninguém há que os interprete. E José disse-lhes: não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Então aqui vocês veem a confiança de José. De quem que é a interpretação? Não é de Deus? Às vezes as pessoas têm dúvidas e não sabem aonde buscar a resposta. Busquem a Deus. Busquem a palavra de Deus. Ela tem todas as respostas. Vocês têm que saber buscar no lugar certo. Vão à igreja. Ora antes de ir para a igreja e coloca: Senhor, eu tenho essa dúvida. Ou eu sonhei isso e não estou entendendo. Senhor, eu estou com esse problema e não estou conseguindo resolver. Entrega na mão do Senhor e busca a interpretação, busca a solução do seu problema, porque Ele é poderoso para te dar a resposta. É de Deus as interpretações. É de Deus o poder para te dar saúde. É de Deus o poder para resolver o seu problema, a sua causa. Confia no teu Senhor, no Altíssimo, e você não sairá decepcionado. A resposta virá, como veio para esses dois sonhadores aqui, né? José, Deus deu interpretação para José. Não foi José que interpretou. Ele não foi aqui arrogante, falou: não, eu vou interpretar. Eu sou esperto, sou inteligente, eu vou conseguir interpretar. Ele falou: ele não. Ele disse, exaltou o Senhor. Não é de Deus as interpretações? Exalte ao Senhor, glorifique o nome dele e vocês serão exaltados. Vamos continuar a leitura. E eles lhes disseram: temos sonhado um sonho e ninguém há que interprete. E José disse-lhes: não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Então contou o copeiro Mor o seu sonho a José, e disse-lhe: eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 sarmentos, e estava como brotando, a sua flor saía, os seus cachos amadureciam em uvas, e o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: esta é a sua interpretação. Os 3 sermentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa. Então aqui ele interpreta o sonho do copeiro Mor e pede para que ele lembre dele quando ele chegar na presença do Faraó. Isso é confiança.
Ele tinha exatamente confiança e fé no que Deus deu a interpretação para ele, né? Então ele interpretou o sonho e já confiava que ia se cumprir. Isso é fé. Então, veio uma palavra para você, alguém falou uma coisa boa para você, tenha fé, acredite. José, ele acreditou naquilo que ele falou para o copeiro. Ele, antes de acontecer, ele já pediu para que ele lembrasse, que o copeiro lembrasse dele diante de Faraó, porque ele tinha certeza que aquilo ia acontecer. Então você sentiu na presença de Deus, você está orando por alguém e você está sentindo o Espírito Santo e você falou, fez alguma profecia, algum ato profético para essa pessoa, confia, porque se você sentiu a presença de Deus, é de Deus e vai se cumprir, tá certo? E você que ouviu, confia, porque se for de Deus, o que foi proferido a você irá se cumprir. E assim foi, e aconteceu na vida do copeiro. E ele se libertou e depois ele lembrou de José, tá certo? Vamos ver agora a interpretação do sonho do padeiro. Porém, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tão pouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. Vendo então o padeiro Mor que tinha interpretado bem, disse a José: Eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves os comiam do cesto, de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: Esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça sobre ti e te pendurará num pau, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu ao terceiro dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro Mor e a cabeça do padeiro Mor no meio dos seus servos, e fez tornar o copeiro Mor a seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro Mor enforcou, como José havia interpretado. E o copeiro Mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Então nós vimos aqui que a confiança de José na interpretação que Deus deu para ele se cumpriu. Ele teve fé naquilo que Deus mostrou para ele, né? E o padeiro Mor cumpriu, ele foi condenado e o copeiro voltou ao seu ofício, voltou a servir vinho a Faraó. Só que o copeiro esqueceu da bênção que ele recebeu e esqueceu de falar de José para ele, para o Faraó. Então, tomem cuidado. Às vezes, muitas vezes na nossa vida, Deus usa uma pessoa para falar conosco e para fazer uma profecia na nossa vida. Ou você está precisando de ajuda financeira, Deus usa uma pessoa para te ajudar, te dar um dinheiro. E naquele momento certo que você estava precisando. Às vezes você estava numa situação difícil, triste, alguém da sua família morreu, passando algum problema difícil, veio aquela pessoa e te confortou, chorou junto com você, passou momentos difíceis com você e, e te acalmou. O que você fez por essa pessoa? Você foi grato a ela? Você falou pelo menos obrigado? Você lembrou dela? Você, nas suas orações, você ora por ela? Ora por ele? O que você está fazendo? Deus coloca pessoas boas na nossa vida para nos ajudar. E o que você fez por elas? Você retribuiu de alguma forma? Não sejam como o copeiro. O copeiro recebeu uma bênção maravilhosa, teve o sonho interpretado por Deus através de José. E esse sonho, essa interpretação se cumpriu. Foi uma obra tão linda e maravilhosa. E o copeiro, preocupado apenas com si mesmo por ter reconquistado o seu serviço, naquela alegria do momento, esqueceu de falar quem interpretou seu sonho, como que aconteceu. Não façam isso. Às vezes você está adiando a bênção do teu irmão. Ali já era para. Se ele tivesse lembrado de José, ele já teria abençoado ele. Já teria tirado ele do cárcere. Uma pessoa inocente que estava lá há tanto tempo.
se esforçando, fazendo o seu melhor, ajudou sempre eles, servia eles. Ele não lembrou dele. Então, pelo amor de Deus, lembrem das pessoas que te ajudam. No Novo Testamento também tem uma parte que Jesus cura 10 leprosos. Dos 10, apenas um voltou e agradeceu. A vida é assim. Infelizmente é assim. A maioria só se preocupa em receber a bênção, mas poucos reconhecem a bênção e voltam para agradecer. Às vezes a pessoa vai na igreja, Deus liberta ela de um vício, faz um monte de coisa, a pessoa sai edificada dali e depois, de um tempo, para e vai para o mundão de novo. Você não está sendo grato. Deus te libertou. Jesus te salvou, te libertou dos seus vícios, dos seus males, curou sua depressão, curou sua tristeza, preencheu o vazio do seu coração e você se afasta dele, e você se afasta da igreja e não é grato a ele? Sejam gratos ao Senhor, sejam gratos a Jesus Cristo. Voltem para agradecer. Você recebeu bênção, milagre? Conte testemunho na tua igreja. Fala das bênçãos que você recebeu. Tenha orgulho de servir ao Senhor. Tenha orgulho do milagre que Deus fez na tua vida. Exalte o nome do Senhor, porque o nome dele tem que ser glorificado. Então não esqueçam do Senhor. E também das pessoas que Deus usa para ajudar vocês. Não esqueçam deles. Pelo amor de Deus, não sejam como o copeiro. Lembrem deles. Agradeçam, orem por eles. Se possível, retribuir o favor, ajuda. Se a pessoa te ajudou com dinheiro no momento certo, depois tenta restituir esse dinheiro e agradece essa pessoa. Fala, olha, você foi muito importante na minha vida, foi muito útil estar aqui o que você me deu. Devolva, ajuda. Se não tem condição de devolver o dinheiro, seja grato pelo menos. Agradeça. Fala, eu vou orar por você. Deus te abençoe e te recompensa muito. O que eu puder fazer por você, eu estou aqui disposto para te ajudar. Sejam gratos, reconheçam, tá bom? Tanto ao seu próximo e principalmente ao Senhor, porque o Senhor ele dá livramento para nós todo dia, ele ajuda nós todo dia ele faz alguma coisa por nós. Observem as coisas que Deus faz por vocês e sejam gratos a Ele. O alimento que você tem na tua mesa, seja grato, gratidão, lembra do teu Senhor, lembra toda vez que Ele te ajuda, lembra do próximo que Deus colocou na vida de você que te ajudou. Tá bom? Essa é a palavra de Deus hoje para nós. Que nós sejamos gratos e lembremos do que Deus fez por nós e do que o nosso próximo fez por nós. Lembre, para que Deus ajude vocês em tudo. Essa é a palavra de Deus hoje. Deus abençoe a vida de todos vocês. Deus seja louvado.